Eu não sei se vocês são de pais evangélicos, mas eu falo que eu sou, né? Eu vim de um berço evangélico. Mas mesmo nós que viemos, a gente tem um encontro com Deus. Tem aquele momento que a gente decide aceitar, viver com Ele. E a gente abre o nosso coração. E como que foi isso para você? Você também... Então, começar lá de trás para você começar a entender. Quando eu ainda era nova, na época que meu pai foi preso, que aconteceu todas as coisas que a Gé já contou aqui, eu lembro um dia que assim que o meu pai foi preso, a minha mãe ela se entregou na depressão e entrou na bebida alcoólica muito forte. E eu ainda tinha 12 anos. E um dia eu fui procurar minha mãe. Foi no domingo, eu estava sozinha em casa e eu queria minha mãe. E ela sempre descia numa ponte nadar quando estava muito calor. E isso, acho que nem da minha família quase as pessoas sabem disso. E nesse dia, eu desci procurar minha mãe e um homem de caminhonete parou. No que ele parou, eu estava na beira da pista. E eu lembro até hoje dessa cena que eu nunca esqueci. Ele parou, daí eu falei, oi. Daí ele falou assim, você quer carona? Daí no que ele falou pra mim, você quer carona? Eu olhei pra ele, ele estava nu dentro do carro. E eu estava na pista. Eu saí correndo e gritando, eu tinha uns 12 anos. E eu lembro até hoje que desde essa época Deus sempre cuidou de nós. Porque eu estava na pista, não tinha ninguém. Ele poderia Que perigo, sim. Ele poderia muito bem voltar com a caminhonete, me colocar, levar eu, abusar de mim e deixar eu no meio do mato. E daí, depois dessa época, a Jéssica já engravidou. Daí a Jéssica ficou viúva, entrou no mundo do tráfico. E essa foi uma das lembranças mais tristes que eu tenho da minha vida, assim, porque eu achava que a gente ia perder a Gé, que ela não tinha solução na vida dela, porque ela bebia de desmaiar, e daí minha mãe bebia também. E a gente sempre foi de ir na igreja. A minha avó é do berço evangélico, a minha mãe também. Então, quando a gente era criança, a gente ia com a minha avó para a igreja. Daí, quando eu tive meus 13, 14 anos, eu fui para a católica, fiz primeira comunhão, e daí já não fui mais para a igreja. Aí, com os meus... Quando eu vi mesmo que eu precisava muito... porque quando você tem um chamado, Deus ele te aperta, até você ficar no centro da vontade dele. E eu tive um relacionamento de 5 anos. E foi um relacionamento muito abusivo. E eu queria ir embora daquela cidade onde eu morava, porque lá na cidade eu só tinha a pessoa que eu estava e a minha irmã mais velha. E eu sabia que para mim conseguir sair daquele relacionamento, eu ia ter que ir embora daquela cidade. E foi aonde eu fui embora daí eu falei assim, não, agora eu vou para a igreja e eu quero eu preciso. Eu preciso. Porque chega uma hora que Deus ele te aperta tanto que não tem mais para onde você correr. Você tem que ir. Aí as meninas moravam em Jarinu, daí eu fui para lá, daí foi quando eu comecei mesmo ir para a igreja, e vai fazer 6 anos que eu tô firme aí. Que bênção. Mas Deus teve que me apertar muito, me amassar muito, e eu falo isso até hoje. Toda vez que Deus ele amassa, ou toda vez que Deus coloca a gente em alguma prova, é porque Ele quer tirar algo melhor da gente. Às vezes a gente não tá do jeito que Ele quer. E Ele permite a gente passar por várias provações para a gente ficar do jeito que Ele quer. E tudo que Deus faz, Ele faz perfeito. Porque, às vezes, você acha que você perdeu alguma coisa. Mas depois que passa aquilo lá, você vai entender que você não perdeu. Deus queria te dar melhor. Então, eu falo que todas as vezes que Deus me amassou, todas as vezes que Deus fez eu passar por certas coisas, é porque Ele queria deixar eu do jeito que Ele quer que eu fique. Então, eu falo que todas as vezes que eu estou passando por algo, esse ano mesmo foi um ano de muitas percas. Eu sofri 2 acidentes. Eu sofri com o carro do meu namorado, que eu estava indo na casa da Chay. Fui entrar no São Camilo, o cara veio desgovernado, bateu no carro dele, fugiu. Eu tive que pagar o conserto do carro sozinha, porque o cara fugiu, não prestou socorro. Você não se machucou? Eu não. Só destruiu a frente do carro. Aí, bateram no carro dele. Arrumei o carro. Passou uma semana... Eu levei um golpe da Nubank de R$ 1.800. Foi 2 dias de golpe e conseguiram entrar na minha cabeça. Conte. Eles ligaram no número do banco mesmo, sabe? Aqueles números 400. Aí foi bem na época que a Jaque estava entubada, naquela semana de conturbação, um monte de coisa acontecendo. Eles ligaram, eu não sabia nem o que eu estava fazendo e acabei caindo no golpe. Aí perdi R$ 1.800. Misericórdia. Aí semana passada...
por conta de estar passando muitas coisas, porque nós somos uma família que, falar pra você saiu de uma prova, já começa outra. Não dá tempo pra você respirar. Nossa, passou, agora esperar pra próxima, vai demorar um pouquinho. Não tem isso. Não dá tempo. É todo dia, alguma coisa. E tava acontecendo um monte de coisa. Aí eu tava indo embora da igreja. Eu só lembro que eu saí de uma rua, depois eu não lembro de nada. A hora que eu levantei a cabeça, eu já tava batendo a cara no volante. Você estava dirigindo? Dirigindo. Eu só lembro que eu bati a Você cara... dormiu? Não. Eu apaguei. É muita Muita problema, coisa. muita coisa. Muita coisa. Aí o acúmulo de coisas para um ser humano só, aí acaba acontecendo, né? Porque, às vezes, como eu falei pra você, as pessoas, ela olha pra aparência de você, se você não falar que você tá com dor na unha, com dor na cabeça, você não tem problema. Ou, às vezes, você falar que você tá com dor, a pessoa não acredita. Ela acha que a dor dela é maior que a sua e nada muda da cabeça dela. Então, que a gente tem que entender que dor é dor. Não é porque a minha dor, eu tô com dor de cabeça e você tá com dor de cabeça, a sua é maior. Não, não deixa de ser dor. Você sente do mesmo jeito. Todo mundo sabe até onde dói e não tem como você medir a dor de ninguém. Aí acontece muitas coisas. Internet também é uma coisa assim. Você postou algo lá, a pessoa... Tem muitas pessoas que elas são problemáticas. Ela pensa algo... E ela acha ela entende o que quer. E pronto, é o que ela pensa. Não adianta o que você fale, o que você queira provar. É aquilo para ela e não adianta. E a gente, por a gente ser da igreja, problemas familiares, é uma pressão, é uma carga em cima de você. O tempo todo, aquilo ali, aquela pressão em cima de você, que chega uma hora que você fala, viu? Pelo amor de Deus, olha para mim, eu não tô bem. Não é só você que não tá bem, eu não tô bem. Por favor, olha para mim. E por eu ter 4 irmãs, eu sou muito cobrada. Nenhuma irmã vai na minha casa. Eu não tô falando isso por mal, que a Jéssica tá aqui. Nenhuma irmã vai na minha casa. Mas você também não vai. Olha que ela vai apanhar. Eu não tô falando por mal, mas você também não vai. Não, Vou apanhar, vai apanhar. Nenhuma irmã vai na minha casa. Eita, que mas agora é eu, hein? vou na casa de todas. Mas eu não vou na casa de todas. nenhuma. Não, ela não vai na casa... Mas tô Tá falando errado assim, também, tá? Não, Só tô pra falar. falando... Tem Nenhuma das irmãs 5 vai na casa de filhos. ninguém. Mas tô falando assim... Não dá tempo. Escola. Tá. Nenhuma irmã vai na casa de ninguém. Mas eu vou na casa de todas. E se eu não for, sou muito cobrada. Aí vai aquela carga na minha cabeça que tem hora que parece que eu vou me explodir. Eu falo, poxa, vocês não estão vendo eu... Aí se eu se declaro pra uma, a outra fica brava. Eu não fico. Aí é tipo assim... Tô me defendendo. Se você entrar na minha rede social... Vai ter o momento da réplica e depois da tréplica. Se você entrar no minha rede social, a metade das minhas publicações é se declarando pra minha família. E quanto mais você faz, mais você é cobrado. E eu, desde criança, eu sempre fui grudada com todas as minhas irmãs. Né, Gé? Já morei com todas as minhas irmãs. Já fiz de todas. Aí chega uma hora que você fala, meu Deus... Pelo amor de Deus, vocês não estão vendo que eu não tô bem? Tipo, vocês não estão vendo que eu não tô bem? Eu também preciso de carinho, sabe? Aí, tipo, vai acumulando, é um monte de coisa, é igreja, é muitas coisas. Se você não for, a pessoa fica brava. Se você não passar, a pessoa fica brava. Aí vai aquela monte de coisa. Aí chega uma hora que, sabe, eu apaguei. O corpo não aguenta, né? Essa semana mesmo aí no culto... A minha mão começou a formigar e eu fui perdendo sentido, porque chega uma hora que parece que, sabe, parece que você não aguenta mais. Aí eu só lembro que eu saí, aí sabe aquela rotatória que tem ali no Fogaça, que tem uma delegacia? Sim. Eu bati lá na frente. Bati no carro do cara. A hora que eu... Na frente da delegacia. Na frente da delegacia. A hora que eu dei em conta assim, eu tava com a cara no volante. Aí... O cara gritando, eu falei, moça, por favor, eu acabei de sair da igreja, nem sei o que aconteceu, eu só passei mal. Ele começou a pedir perdão, porque realmente estava mal. E para você ter noção, tanto que é Deus na minha vida, que o cara até agora não me procurou. Ele falou que no outro dia ele já passou o orçamento, ele queria dinheiro, até agora ele não me procurou. E foi aonde eu bati o carro, mais uma vez vou ter que arrumar o carro, mas eu creio que Deus está aí no comando e... Ela chamando a atenção que você está batendo. Não, é que depois fica horrível para quem ela tá batendo. Eu creio que Deus está aí no comando e vai dar tudo certo. Vai. O que eu costumo falar assim, que família, cara, tem que ter uma sabedoria tremenda, porque... Vocês são 4 irmãs, vamos dizer assim. Vamos falar das irmãs. Nem vou citar mãe, pai, tia, tio, sim, que é complicado. Vamos falar das irmãs. São 4 pessoas que, por mais que tenham o mesmo
né, gene e tudo mais, são pessoas diferentes. Vocês podem me dizer isso. São pessoas com personalidades diferentes, com sonhos diferentes, com vida pessoal diferente, profissional diferente. E dá treta, cara. Não adianta. Toda a família tem, né? Dá tem treta. o mais estressado, tem o que fala no olhar, coça a boca, tem o que já quer avançar, tudo tem. E assim, a gente nunca vai conseguir agradar, principalmente se são 4, nunca vai conseguir agradar as 4, nunca. Pode fazer tudo se você deixar de fazer um. E todas as histórias têm 3 lados. Sempre. O seu e o que é verdade. Sim. Então não adianta. Os que gostam mais de você vai pelo seu lado, os que gostam mais de você vai pelo seu, e tem aqueles que não gostam de ninguém, só quer palpitar. Só quer opinar. Então, assim, não é para sempre o que está acontecendo agora. Eu vou entrar, eu até peço licença para vocês. Tem uns comentários aí que todo mundo deve estar vendo sobre brigas, enfim, eu acho que nem é o lugar, a não ser que vocês queiram expor, mas eu acho que não é o lugar para isso, de polêmica, eu acho que não vale a pena. Então, assim, não é para sempre o que está acontecendo hoje. Tenho certeza que vocês vão se entender de uma forma ou de outra aí, vão voltar a se dar bem como sempre fizeram. Mas sempre pensar que há 3 lados da história. Sempre. O de uma, o de outro e do que é verdade. Que a sua verdade não é... A sua verdade não é a minha verdade. Eu vejo de um jeito, você vê do outro. E tem que encontrar um meio termo aí e seguir em frente. Mas família é zica mesmo. Mas vai passar. Não é algo para sempre. É algo passageiro que logo vocês vão estar bem aí. O meu propósito é, sim, de influenciar muitas pessoas. De elas conseguirem acreditar que tudo é possível. Quando você tem um sonho, um projeto, se você correr atrás do teu objetivo, você consegue alcançar. Eu penso assim, a maior pessoa que tem que acreditar no teu sonho é você. É você olhar para você e dizer, eu posso. Você olhar num espelho e falar para você mesma, você vai conseguir. Independente de qualquer situação, ocasião que você esteja vivendo. Você precisa acreditar. Então, cada passo que você consegue chegar, cada destino que você consegue alcançar, é você chegar nas pessoas e influenciar isso. Você falar, eu consegui, eu superei, eu passei, eu sobrevivi, e eu quero dizer que você também vai. Então, a gente tem que olhar para a gente mesmo, porque é um desafio tão grande. Eu tenho certeza que muitas pessoas podem até se identificar com o que eu vou falar. É uma luta constante com você mesmo, para você levantar da sua cama. Porque às vezes o que você vai falar nem é o que você está sentindo, às vezes, né? Isso. Vai falar algo motivador para alguém e você está num dia difícil, um dia que... Às vezes você quer soltar aquilo para fora, as pessoas que estão do outro lado, elas estão deitadas numa depressão, numa angústia, numa ansiedade, o qual ela só quer desligar da terra. Aí acaba vendo uma palavra sua, um vídeo seu. Eu recebo muito testemunho de pessoas que passou na depressão, que voltou para a presença do Senhor através de uma palavra. Pessoas que falam, meu Deus, eu não sei como, mas esse vídeo caiu aqui para mim. E é exatamente o que eu estou vivendo agora. Foi Deus que usou sua boca. Então, influenciar pessoas a acreditar, até porque pessoas que viu da onde a gente saiu. Porque... A gente veio, inclusive ali, ó, a Kelly Souza, manda um beijo para Coronel Macedo. Beijo, Kelly. Deus abençoe a todos vocês. A gente veio de Coronel Macedo, então todas essas pessoas sabem exatamente tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou. Sabe o início, né? Sabe o início, de onde foi, como foi, as coisas ruins que a gente fez, as coisas boas que a gente fez. E ver a gente lutando e crescendo e avançando. Então, isso sim é influenciar as pessoas.